Pai, nós te agradecemos nessa manhã pelo privilégio de estarmos aqui compartilhando da sua palavra. Obrigada pela unção disponível nessa manhã. Eu oro para cada olhos e ouvidos espirituais abertos, para ouvir aquilo que você tem para nós, para esse tempo, para os últimos dias, Pai, que está se cumprindo sobre nossas vidas. Obrigada pelo privilégio de estar sentado à destra de Deus o Pai, nos lugares celestiais, com toda a autoridade que o Senhor já me concedeu e concedeu à Igreja o Verbo da Vida Jundiaí. Eu te agradeço, porque não são só palavras, Pai, mas elas são palavras vivas, palavra rema, palavra que muda, palavra que edifica, palavra que transforma, palavra que levanta, palavra que tem o poder de ressurreição. Ei, arabaxarabacandalabata. Ei, em nome de Jesus, a unção da autoridade sendo levantada nesse lugar. A autoridade de filho, a autoridade de cabeça, a autoridade de quem você foi chamado para ser. Deus te levantando nesta manhã. Ele já te deu toda a autoridade para parar, para fazer andar, para determinar e as coisas têm que obedecer. Oh, aleluia! Aleluia, 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 aleluia! Eu tenho autoridade. Jesus me concedeu. Jesus me concedeu. Jesus me concedeu. E nesta autoridade eu dou ordem a demônios. E eles têm que obedecer. Eu dou ordem à doença. Ela tem que sair. Porque essa autoridade foi dada por Ele. Oh, meu Deus. Oh, meu Deus. Não, você não está entendendo, igreja. Você está pensando que 3:30 da manhã até 6:30 da manhã a coisa foi brincadeira? Pode até ter pensado que ia ficar, mas não vai continuar. Não vai continuar. Ouviu, diabo? Não vai. E Deus falou 4 vezes comigo na madrugada. Não é só sobre autoridade, filha. Você vai dar uma ordem de comando à igreja. E eles serão despertados. Porque haverá nessa manhã uma restauração da autoridade que está perdida. E eu não estou falando da autoridade de homem, de máximo, nem de autoritarismo, não. Eu estou te falando de autoridade espiritual que Deus deu a mim como mulher e deu a você como homem. Porque, amados, as trevas não bicam de ser trevas. Os últimos dias estão se cumprindo, as guerras estão acontecendo, o mundo está se acabando. E a igreja está de boa. Para com isso. Para com isso, igreja. Para com isso, igreja. Você está aqui para cumprir os teus dias aqui na terra, para desfazer as obras de Satanás. Não é para brincar de crente, não é para ficar de braço cruzado, não é para ficar com a mão no bolso. É para exercer sua autoridade e mudar a situação da tua vida. Não tem por que mulher ser estéril, porque você tem autoridade para desfazer as obras de Satanás. Qual é a ordem de Deus? Enchei-vos e multiplicai-vos. Não haverá entre vós nem estéril, nem que aborte. E porque você está calado sem produzir? Produza! 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 Você tem uma boca para produzir! Você tem uma boca para fazer acontecer!
Oxe, tá brincando? Se puder, senta, que eu vou tentar ficar quieto. Deixa eu dizer, se você me ver com cara de braba, eu não tô com raiva de você não, viu? Não tô com raiva de ninguém. Eu fico com raiva do cão. Essa madrugada eu disse, bicho, se tu aparecesse aqui, em pessoa, eu ainda ia rir da tua cara. Vem. Vem. Não só manda teus assessores, não. Vem tu mesmo. Oh, meu pai. Tá doido, meu. Não brinca não, que o negócio tá brincadeira não. Vamos lá. Pergunta para você mesmo. Aonde está a minha autoridade? Pergunta para o seu vizinho, onde está a tua autoridade? Pronto. Por enquanto, só vou pedir para você fazer essas duas perguntinhas. Deus que é o Criador e a autoridade suprema sobre tudo, sobre nós, sobre o que você imaginar. Deus. Ele. Eu creio que muita gente conhece, mas eu gosto muito desse versículo. Trazer à memória o que dá esperança para a gente, né? E confirmar o que a Bíblia diz. Pronto. E nos estudos normais, além dos estudos bíblicos, a palavra autoridade, ela significa isso, olha. O direito ou o poder de ordenar, de decidir, de atuar, de fazer e de obedecer. Olha que palavra completa. E autoridade não é autoritarismo. A autoridade é algo constituído por Deus. Por isso que ela tem que acontecer. Eu não vou falar agora, mais na frente eu toco nesse ponto, mas muitas vezes a gente consegue detectar um coração rebelde pela falta de entender a autoridade. Parece que uma ordem de uma autoridade é uma faca que está colocando na pessoa, de tão difícil que é entender. Pode ter tido N motivos durante a sua vida, porque existem abusos de autoridades também, né? Mas eu quero que você fique focado aqui comigo pelo Espírito, que nós estamos falando de autoridade espiritual. E que essa autoridade espiritual rege toda a vida cristã. Ela rege toda a nossa vida. E quando a gente entende sobre ela, fica fácil de entender sobre qualquer autoridade natural que Deus constituiu. Amém? Por favor, abra aí, coloca aí Mateus 7. Eu vou ler rapidinho, que eu quero aproveitar bem meu tempo, porque muito caco ainda vai quebrar aqui. Mas eu quero te dar base bíblica. Todo ministro, amado, onde você estiver ouvindo a palavra de Deus, você precisa ter certeza que aquilo que está sendo falado está embasado na palavra. Ela é o que vai te dar segurança. Amém? Mateus 7, 28 ao 29. Quando Jesus acabou de proferir estas palavras, estavam as multidões maravilhadas da sua doutrina. Porque ele ensinava como quem tinha o quê? Como quem tinha autoridade. Os escribas escreviam a lei. E Jesus ensinava sobre a autoridade na lei. Uma coisa é eu escrever... Um exemplo, uma coisa é eu ler um poema de Amanda. Eu estou lendo o que ela escreveu. Eu vou falar por falar. E outra coisa é ela falar o poema que foi inspirado para ela. Na voz dela vai ter autoridade. Porque ela vai ter conhecimento daquilo que ela está falando. Algo chegou para ela e foi revelado a ela. Aleluia. Algum tempo atrás, nós estávamos em um culto, no meio de um louvor. E Deus abriu minha visão e eu comecei a ver, a gente estava numa outra cidade ministrando sobre finanças.
E eu comecei a ver do jeito que eu estou vendo vocês, só que no lugar de ser a cabeça de todo mundo, era como uma bola. Cadê minha amiga Grazi, as decoradoras do negócio? Uma bola transparente, uma bolha, como se fosse uma bolha. E dentro dessa bolha, tinha várias palavras, mas em cada pessoa tinha uma palavra. Como no decorrer da sua vida, preste atenção nisso, eu trouxe esse exemplo agora. No decorrer da sua vida, antes de conhecer a palavra ou depois de conhecer a palavra, às vezes a gente solta palavras que nunca deveria ter saído. Só que o mundo espiritual é tão real como eu estou pegando nele aqui. E tudo que você fala é pego. Se liga, tudo que você fala está sendo pego. Mesmo na brincadeira, mesmo no banheiro, mesmo sem seus pastores, seus pais, sem ninguém estar perto, só você. Até, querido, o que você pensa. E naquele culto, a gente estava cantando a música, aquele louvor, Quebrando Cadeias. Vejo cadeias, ouço cadeias quebrando. Rapaz, e eu comecei a ouvir aquilo como se fosse bombas de fogos. Pá, pastor, pá, pá. E eu comecei olhando aquilo, e eu olhei, não via ninguém olhando, mas aquilo era muito forte no meu ouvido. Aí eu, Senhor, abre meus olhos espirituais para eu entender melhor o que está acontecendo nesse negócio aqui, porque está indo quebrado de cão para tudo que é lado. Mas eu preciso entender. E quando a gente começou, mais ou menos um minutinho ali, aí o Senhor começou me mostrando palavras, e algumas pessoas, aquilo estava sendo quebrado. Aquela bolha estava saindo, aquele barulho ela está rompendo. E outros não. E eu continuei lá, né? O culto está rolando, está tudo acontecendo, a unção está lá. E a gente ficou. Quando terminou a ministração, que voltou aquela música, voltou aquela visão de novo. Mas o que me chamou a atenção foi isso. É que estava acontecendo naquele momento palavras sendo liberadas com autoridade para quebrar e desfazer palavras anteriormente ditas. Que muitas vezes para a gente é esquecida, mas para Deus, nem para o diabo é. Alguém diga amém nesse lugar? Vamos voltar aqui. Aleluia. Mateus 9, 6. Ora, para que saibais que foi o Filho do Homem, tem sobre a terra autoridade para perdoar pecados. Disse então ao paralítico, o que foi que ele disse? Ele deu uma ordem, levanta, né, e anda, em outras versões. Aí ele estava exercendo a autoridade para curar, para perdoar. Né? Na época não poderia curar porque era no sábado. Mas para Jesus independe. Tem alguém precisando. Não importa que diferença vai fazer o dia, o mês, a hora e o ano. A doença está lá e ela precisa ser manifesta cura. Ele era a autoridade. Era assim que ele ensinava os doutores da lei. Ei, deixa eu te falar, camarada, tu conhece a lei. A lei está toda aí, tu está falando sobre ela. Eu conheço o dono que executa a lei. Amém. E porque eu estou revestido dessa autoridade, eu não quero mais que esse paralítico continue aí aleijado. Ele vai se levantar e vai andar. Ah, mas sabe o que é maravilhoso? Porque não parou aí. Aí ele diz assim, esse poder foi dado para mim e para você.
E essa autoridade, quando ela for restituída, quando chegar a palavra rema dentro de nós, dessa consciência, dessa autoridade que Jesus concedeu para nós, nós vamos começar a impor mãos. Mortos ressuscitar, paralítico andar, surdo, mudo, cego, os sinais e os prodígios vai nos acompanhar. Porque a gente vai sair da zona do conforto para a zona do confronto, cheio de autoridade. Vai ficar mais rápido e mais fácil. Mateus 10:1. Tendo chamado seus 12, disse-lhe: Jesus tem autoridade sobre os espíritos imundos, para os expelir e para curar toda sorte de doença e enfermidade. A autoridade para expulsar demônios. Veja essa imagem aí, por favor. Dá para apagar aqui, por favor? Para ver melhor ou vai atrapalhar? Não quero atrapalhar, não. Só quero que tenha uma visão, porque essa imagem é bem forte. Ah, é porque o versículo ficou em cima. Mas vamos lá, ver se a gente consegue ver. Jesus. Ah, tá, é porque ficou aqui escondidinho. Essa imagem, quando ela é de uma outra forma mais perto, é o seguinte. Ele nos deu todo o poder e toda a autoridade, ok? Para quê? Essa autoridade foi dada aonde? Só na minha casa? Só na escola? Presta atenção. No céu, está lá Mateus. Na terra, olha aqui. E debaixo da terra, os demônios. Então tem uma voz que precisa ser ouvida. Os demônios se alimentam de sentimentos, de pensamentos que é dado pelo quê? Pela nossa voz. É assim que a gente alimenta eles, que eles se fortalecem. Pelo que a gente fala. Você pensou, mas você conseguiu não falar, já repreende logo no nome de Jesus e desfaça. O pensamento tem que morrer ali. Agora, se como igreja a gente não entender a autoridade que a gente tem, esse pensamento vai se tornar real. Você já ouviu o exemplo do passarinho quando ele vem fazer ninho na cabeça, alguma coisinha, uma melequinha ali? Se ele vem uma vez e você espanta, ele não vai voltar. Mas se ele vem com um galinho, outro galinho, ali ele vai fazer o ninho dele. Porque ele encontrou um local, um espaço, que fosse acolhedor daquilo que ele está trazendo para produzir e fazer o seu ninho e ter o seu filhote. Presta atenção. Ele fez e permitiu acontecer. Se eu não quero o ninho na minha cabeça, eu não vou deixar o primeiro galho. Se eu não quero em mim, eu não vou dar evasão ao primeiro pensamento. Se eu não quero que aconteça comigo, como eu já vi acontecer com outros, eu não vou dar voz. Aí é por isso que a Bíblia diz, Ele já nos deu toda. E a igreja, meu Deus do céu, Deus fala tanta coisa comigo. Tem 2 semanas que essa palavra vem remoendo. E eu pensando, vem uma coisa você guarda, vem outra coisa você guarda. E eu tive o prazer e o privilégio de ser a primeira experimentada nisso. Todo poder, toda autoridade foi nos dada. No céu, na terra, embaixo da terra. Marcos 11:27. Todos se admiravam a ponto de perguntarem entre si, quem vai ser isto? Uma nova doutrina? Com autoridade ele ordena aos espíritos imundos e eles... Aleluia. Diga comigo, lhe obedecem. Com toda autoridade, ele fala e eles obedecem. Em outra mão,
E se também não tiver autoridade nenhuma, eu vou falar e não vai me obedecer. E eu vou provar isso para você na Bíblia. Para você também não ficar só com a ideia ou a imaginação de que eu tenho e vai acontecer. Não, você precisa ter consciência e viver uma vida que ela respalde. A tua voz é reconhecida no céu, na terra e no inferno. Ela é reconhecida, por isso que você tem que falar. E você tem que viver dignamente para não ser pego de surpresa, nem ser envergonhado. E eu não estou trazendo para você condenação. Eu estou trazendo consciência de quem você é em Cristo. Do que é o novo nascimento na sua vida. Não é troca de Bíblia, de placa de igreja, de religião. A redenção, o pacote é completo. E nesses últimos dias, meu Deus, como a coisa está ficando afiada. E a gente precisa estar desperto. Porque o normal, queridos, é o anormal do céu. O normal é o normal do inferno. Porque no céu não tem nada normal. No céu é tudo celestial e espiritual. E é para lá que eu vou e desejo que você vá também. Por isso que eu não vou me acostumar com a normalidade desse mundo. Não tem problema, não. Chamar de antiquada, disso, daquilo, está tudo bem. Eu só quero te encontrar lá. Esse é o importante, é chegar naquele grande dia e encontrar Ele lá. E o que Ele deu para você e o que Ele deu para você, você poder apresentar a Ele e dizer, eis-me aqui, Pai, eu cumpri. Meu Deus, é muitos rumores, é muitas coisas acontecendo, né? Nós temos o pastor André que fica bem inteirado disso. Sérgio também, o apóstolo que mexe mais com isso. E às vezes eles ficam conversando coisas e ele fala assim, amor, não pense que isso não é sério. Eu disse, não, eu sei que é sério. É só porque eu não quero pensar muito. É tão sério que eu não quero falar muito. Você fala por mim e eu vou ali só administrando o negócio. Amados, e eu lembro que como é forte e poderoso as palavras que nós lançamos nos lugares debaixo de uma ordem de Deus. Igreja, escuta isso. Em nome de Jesus. Quando você estiver aqui, ouvindo, ou em qualquer lugar, que você estiver ouvindo a palavra ministrada, e um homem ou uma mulher de Deus está sendo usada aqui, fica ligado para não ser roubado. Porque às vezes um detalhe, uma distração, te rouba o plano do teu futuro. Aleluia. E às vezes a gente pensa que é normal. Alguns eu creio que estavam aqui, eu não lembro exatamente quando. Se você lembra, se foi no início do ano, se foi no culto da virada, pastores, alguém, que o apóstolo estava ministrando, e ele usou a santa boca dele para dizer o seguinte, eu oro e declaro que pessoas serão acordadas de madrugada para orar. Amém. Elas serão chamadas e convocadas para orar. E eu aqui, bem quietinha, disse para mim mesmo, Jesus, de madrugada não, que eu não sou noturna não. Eu estou confessando meu pecado, eu e Deus dizendo, né? Porque eu sou diurna. Eu preciso dormir 6 horas e eu demando o dia feito uma catrepilha. Mas eu preciso dormir. Eu precisava, porque a história está mudando. Deus está ajustando o negócio e não é hormonal não, é espiritual mesmo. E quando foi um tempo para cá, eu comecei a acordar de madrugada, aí você fica, nossa, é insônia, é para orar, é preocupação, é o que, Jesus? Porque primeiro a gente tem que se avaliar, viu, irmão? Pelo amor de Deus, você precisa se avaliar. Porque, por exemplo, se eu não tenho o costume de acordar à noite e dormir bem, e eu estou acordando, eu preciso saber o que é. Então, as primeiras noites eu acordei sem saber nada. Bolo para um canto, bolo para o outro, aí vem um versículo, às vezes não vem versículo nenhum, que a irmã não vai mentir, inventar história para dizer que é espiritual. Para quê?
Eu estava com sono, eu queria dormir. Identificar o que está acontecendo. Senhor, se há alguma ansiedade, alguma preocupação, está repreendida em nome de Jesus. Edinalva, aquieta tua alma. Aí falava, ficava lá. Aí, 2h30, 3h30, 4h30, 5h30, e nada. Nem orava, pastor, porque eu nem sabia. Quando eu já não dizia que eu não sabia mal o que dizer, eu dizia, Jesus, olha, eu não sei o que é não, mas se é para orar por alguém, eu não sei quem é, eu vou orar em língua. Isso foi até umas 3 vezes. Na terceira vez eu disse, não, Senhor, isso não está normal. Espera aí, Edinalva, aquieta-te mesmo. Senhor, se é você que está me acordando de madrugada, eu preciso acordar com direção. Porque se eu acordar por acordar, eu vou ficar cansada, enjoada, com sono, e não produzi, nem orei, nem fiz nada. Se é para acordar, acorde-me com um propósito. É para orar? Então me diga o que é que eu tenho que orar. Porque aí eu não vou questionar 2 vezes. Eu vou me levantar, vou me sentar e vou orar. Porque se eu acordar, eu não fico nessa de, não vou ficar deitada porque eu fico com sono. Não, quando eu desperto, infelizmente eu acordo mesmo, né? Tenho o sono mais leve. Então, isso começou a acontecer de umas 2, 3 semanas para cá. Aí, quando foi essa semana, eu lembrei isso. Eu disse, Jesus, agora é para orar mesmo, porque o negócio está o tirilete, né, Fábio? Não é insônia, né? É oração, irmão. Mas, olha, não é pouca coisa, não. Aí eu lembrei dessa frase que o apóstolo soltou aqui no... Foi o da virada? Foi não? Foi depois, né? Pronto. Então alguém lembra, né? Pronto. Aí eu disse, eita boca santa. Está começando a se cumprir. Inclusive pela que está bem pertinho de lado. E agora, amados, eu já discerno isso e faço com alegria. Então, abri o olho... Eu já só ligo lá, vejo a hora. Obrigado, Jesus. Aí já vou, até a hora de parar. Quando está tudo bem, quando chega paz, quando chega alegria, quando vem nome, ora, quando não vem nome, ora, às vezes vem rosto, às vezes... Então, foram 2 semanas de muita intensidade, de gemido, ele lá trabalhando, viajando e falando, pessoas que veem o rosto, e tome oração, e tome intercessão, e tome a gente orando. Quando foi semana retrasada, estou eu diante de uma situação que eu pensei que eu ia enlouquecer. Do nada, pressão. Uma pressão violenta. E não tinha nada demais não, viu? Eu estou contando, não estou dizendo a você, não pense que aconteceu nada. Meu Deus, o que aconteceu com Dina, o apóstolo? Não! Está tudo correndo normal. Mas olha, quando você começa a desenvolver... a igreja, a tua vida de comunhão em Deus, você deixa de achar que as coisas são naturais. Você começa a ficar ligado que as coisas são muito mais espirituais do que naturais. Então você já não vê uma coisinha achando que é normal. Você não vai espiritualizar tudo, amém? Cuidado com o que eu estou falando. Mas você também não vai normalizar tudo. Porque você vai ficando afiado, você vai ficando atento. E quando eu vinha no carro, eu estava voltando da academia para casa, e começou do nada, uma pressão tão violenta dentro do carro, na minha cabeça, aquele sentimento que você não sabe, eu já ouvi falar e dizer, mistura pânico com desespero, com ansiedade, olha, tudo que é de cão. Parecia que disseram assim, vamos ali visitar o carro dela? Com o ar-condicionado, o carro fechado, pastor, eu sozinha? Tenha misericórdia da irmã. Rapaz, aquela pressão tão forte, na mesma hora, Sérgio ligou. Oi, amor, e tal, não sei o quê. Aí ele contou até que uma noite anterior tinha orado por alguém, tal, e tal, tal. E eu assim, estava... Eita, amém, amor, glória a Deus. Aí desligou o telefone. Aí eu retornei no áudio. Amor, aproveita que tu está aí no espírito de intercessão. Aproveita. Bota tua mulher aí, intercede por ela. Ora por mim aí, que está umas coisas muito estranhas aqui. Ele disse, o que foi? Você está bem? Tá... Meu irmão, só ore.
Só ore, viu? Só ore. Eu não vou falar mais não, ore. Aí eu desliguei o telefone, rapaz, aí na mesma hora surgiu a ministração, pastor. Eu vos dei autoridade. Era raçarabaca. Ufa, chega, sobe. Vem de baixo e vem de cima o negócio. Meu Deus do céu, na mesma hora, Júnior, subiu, João, aquela palavra. Eu vos dei autoridade. E você tem autoridade sobre as suas emoções e sobre toda a pressão e demônio que está vindo para dentro desse carro. Ah, minha filha, aí a paraibana ungida se levantou. Dentro daquele carro. Minha filha, mas foi automático. Eu conto isso para você, gente, é porque essas experiências que você tem pessoal com Deus, que te dá respaldo no dia a dia. São essas que te sustentam, que te garantem, que não dá tempo nem tu orar para pedir. Meu filho, ora aqui para tua mãe, socorre ela aqui em oração. Não, foi na mesma hora, pastor. O Espírito Santo disse, eu lhe dei autoridade. Aí eu lembrei, há 2 semanas, essa palavra ecoando dentro de mim, para ministrar a igreja. Aí Deus disse, vai começar por você. Use você da autoridade que eu lhe dei para você falar com autoridade. E eu comecei dentro do carro a ler, em nome de Jesus. E um carro do lado e do outro. Eu queria lá saber. Vi o povo parado olhando para mim. Emoção, aquieta-te. Demônio, toda opressão, toda mentira de Satanás. Aí vem tudo na mente na hora, né? Aí você ora, tá. Eu estou falando com você agora, eu estou lhe dando uma ordem. Bate em retirada e saia. Agora eu estou falando com autoridade. Saia! Saia! Sobre o meu corpo você não tem poder. Sobre a minha mente você não tem poder. Eu não sou casa sua. Eu sou templo do Espírito Santo. Eu sou nova criatura. E vai se cumprir em mim segundo a vontade de Deus. Eu não vou entrar nessa. Por um caminho você vem, por 7 você vai fugir de mim. Eu declaro cura se manifestando nesse lugar agora. Eu declaro cura se manifestando nesse lugar agora. Curada, sarada da cabeça até a planta do pé. Completamente restaurada, renovada, alinhando-se o corpo. Eu tomo autoridade e declaro completamente curada em nome de Jesus. Aí você começa, diabo solta o dinheiro, diabo solta o ventre, diabo solta as finanças, diabo solta o processo, diabo solta o que você está aprendendo. Porque se você não falar, alguém vai falar por você. E Deus começou a dizer, isso aí, filha. Era como se eu pudesse ver Deus no trono rindo. Aê, chegou. Chegou. Você vai ficar no lugar o qual eu já dei para você, revestida de todo poder e autoridade. Palavras de autoridade sobre seu casamento, seus filhos, seu ministério, seu negócio. Você precisa usar autoridade, mandar o diabo soltar o que é seu, trazer os anjos o que é seu. Não fique calado, amado. O mundo espiritual não fica calado. Vamos lá, vou acelerar. Nas cartas aos Coríntios, Paulo fala da autoridade que Deus deu para ele até para resolver problema na igreja. Está pensando que não precisa não, é? Dobrada. Tem que ter unção, sabedoria e autoridade para resolver as coisas, mano. E a gente precisa entender isso. Que se não tiver um guia, alguém com autoridade para fazer acontecer, a coisa não anda. Né? É como a gente ensina e fala sobre submissão, autoridade, mas o alvo não é tanto esse, né? Mas você já pensou se não tivesse uma autoridade aqui constituída? Eu não gostava do preto. Aí uns que é preto. Outro acha bonito amarelo, outro acha bonito azul. Daqui a pouco isso aqui estava o quê?
Aí precisa de uma liderança, de uma autoridade, que não vai isentar de ouvir a opinião, mas ele vai procurar saber o que é o melhor, e a palavra dele é a final. Do mesmo jeito é na casa. Eita, agora vai a parte boa. Aleluia. Chegou, né? Na Bíblia, rebelde é quem se opõe, presta atenção a isso, voluntariamente à autoridade, à vontade ou às leis de Deus, agindo com teimosia, desobediência e, muitas vezes, atitude persistente e resistente. Você conhece alguém assim? Eu conheço um bocado, mas está acabando, em nome de Jesus. Tá, minha filha? Tem, porque Jesus está nas portas. A rebeldia é vista como um pecado grave. Equiparado, olha que coisa séria, a feitiçaria. Por favor, 1 Samuel 15, 23. Porque rebelião é como um pecado de feitiçaria. E a obstinação é como idolatria e culto a ídolos do lar. Visto que rejeites a palavra do Senhor, Ele também te rejeitou a ti, para que não seja reis. Deixa eu dar um exemplo bem leve para você, porque a palavra aí já é muito, né? Aí, deixa eu procurar algo bem leve para dizer a você. Ai, Jesus, ajuda eu. Para de ficar rindo, rapaz. Pronto, vamos aqui. Um exemplo. Se Deus manda perdoar, aí a pessoa está lá resistindo. Ah, eu não vou perdoar porque fez aquilo. Ah, eu não perdoo porque fez assim. Ah, eu não perdoo porque fez assim. Ela está resistindo à palavra. Isso é um espírito de rebeldia. Aí sabe o que é que a gente acha, querido? Que isso é normal. A gente vai lidando com isso todo dia e acha que isso é natural. Por isso, meu Deus do céu, se a gente pudesse ver bem o mundo espiritual, e nós que somos pais, pudéssemos ensinar isso para os nossos filhos, desde bebê, a importância que é a obediência e entender o que é autoridade, como era mais fácil e leve um lar cristão e uma vida aí fora. Porque quando a gente entende à luz da Bíblia que você passa para o filho, ele vai entender, pode não entender na hora, mas uma hora ele entende. Aí ele não vai falar com o pai dele igual ele fala com um colega dele. Porque o pai dele não é colega dele. O pai dele é uma autoridade constituída por Deus. Aleluia. E depois disso é o pai. É quem gerou, é quem criou, é quem gastou, é quem educou. Mas para isso acontecer, a gente precisa nesse alicerce, igual o Alcorão faz. Desde a barriga. Está lá a cantiga todo dia. Todo dia. Só Alá adorará. Está na barriga. Muito está confessando e falando. Então, quando se torna na fase adulta, que se você... Não vai ser nem preciso você corrigir seu filho para dizer, fale direito. Algumas horas dá uns destrambeios no juízo, mas às vezes a gente só olhe, então já sabe. Epa, estou falando com a minha mãe. Estou falando com o meu pai. Aí chega no empresa, o patrão diz, não, mas você não... Ah, eu não vou fazer, não. Mas por que você não vai fazer? Porque ninguém manda em mim, nem meu pai manda, todo errado. Todo errado. Aí chega lá na frente, só vai bater cabeça. Porque não entendeu que a base de autoridade é proteção. É bíblico. A gente não fala de autoritarismo, mas tem que ter, queridos. Não tem jeito, tem que ter.
A gente precisa entender isso espiritual para que você ande bem em todas as áreas da tua vida. Olha, deixa eu te dizer aqui. Romanos 13, 1 e 2. Deixa eu acelerar. Todo homem esteja sujeito o quê? Às autoridades superiores. Porque não, eu vou lendo aqui enquanto eles acham. Porque não há autoridade que não proceda de Deus. As autoridades que existem foram por ele instituídas, de modo que aquele que se opõe à autoridade resiste. Diga comigo, resiste. Resiste. Meu Deus, como isso é sério. Chega a dar um tremor. Resiste. Ai, Senhor, abre nossos olhos espirituais. E trarão sobre si mesmo condenação. A desobediência à autoridade traz muitas consequências. Preste atenção a isso aqui. O presidente achei. A presidência da autoridade, Deus constituiu. O presidente que foi eleito, alguém constituiu. Entende o que é autoridade? A autoridade foi constituída por Deus. Agora, quem a gente coloca, somos nós. Mas a autoridade é de Deus. Agora, vamos trazer para uma realidade bem próxima a nossa. Uma autoridade eclesiástica. Nós temos aqui vários pastores. A autoridade e a unção pastoral, Deus delegou a eles. Derramou sobre eles. Como instituição e igreja, nós levantamos e preparamos eles para o ministério. Aí cabe a eles, como pastores, desenvolver neles a unção e acreditar na autoridade que já foi destinada para eles. Mas já existe. Por isso que a Bíblia diz assim, não toqueis nos meus ungidos. Você pode ver falha, você pode ver erros, porque todos são seres humanos, mas não cabe a nós ficar falando e expondo. Cabe a nós orar. Aí quando você ensina isso a teu filho desde pequeno, não, mas não vai falar mal dele, não, mesmo que ele tenha feito, está certo. Por exemplo, meu pai usava a expressão, que é verdade também, né? A gente só fala, meu pai fala, não pode não que isso é pecado. Não conhecia nada da Bíblia, não. Então, a gente traz essa, não pode. Eu não sei quanto a você, mas quando eu criei os meus, era muito versículo. Na obediência tem bênção. Na desobediência tem maldição. A Bíblia fala assim. Então, quer a bênção? Obedece. Se desobedecer, vai ter consequência da sua desobediência. Começando a ensinar a criança que quando ela é corrigida, quando ela é disciplinada, quando ela vai pensar, porque o nome é bem bonitinho, né? Quando ela vai fazer alguma coisa que ela precisa ser ensinada, ela precisa ir com essa consciência dos erros dela. Para não terceirizar. Ah, vai porque... Não, está gritando, está falando. Não, mas não é assim que você fala com seu pai e sua mãe. Eu não vou para a família. Deixa eu voltar aqui. Senão isso vai,
Aí ele diz assim, ele constituiu essa autoridade. Então lembra disso, porque nesses empates da vida, o pessoal fica, mas é honra, porque é isso, porque é autoridade e tal, não sei o quê. Tá, você não vai ficar falando muito sobre isso, porque a gente tem o papel de orar, ok? Mas, queridos, a gente tem que ter cuidado com aquilo que a gente vai botar para representar essa autoridade. Amém? Ficou claro? Que é isso que a gente fala, o teu pai, o teu patrão, o teu pastor, o teu presidente, alguém que é para representar. A autoridade constituída foi por Deus, mas a pessoa que está num lugar nem sempre foi direcionada por Deus, ok? Que vocês entendam isso para não dar confusão. E Paulo precisava dessa unção para ele lidar com a igreja, para lidar com tudo. E, por favor, bota a segunda imagem agora. Falamos, né, que Paulo tinha essa unção para resolver problemas e instituição da igreja, porque não é fácil, você lida com muita gente, muitos pensamentos diferentes, e cada um tem uma ideia que quer ser cumprida. Olha, Mateus 28, 18 e 19. Aquilo ali é um caminhão, a imagem maior, aparece uma carreta bem grande. Pensa comigo agora, ok? Numa BR, uma carreta gigante, aquelas que parece que o calçamento vai. Aí chega um camaradinha, 1,70 m, 1,80 m, 1,60 m, por aí assim. Aí vem, olha a fumaça, melhorou, pronto, era isso que eu queria, presta atenção. Ele só chegou e fez isso. Isso aqui, o sinal para o caminhoneiro era o quê? Mas ele vinha a 100 e tanto. 100 e tanto, 200 e tanto, acelerado como você esteja. Na hora que o sinalzinho de Deus diz assim, pare, é melhor obedecer e desacelerar. Acalmar o coração e esperar em Deus. Porque não importa, amados, é uma autoridade. Esse policial da rodovia federal, ele está revestido de autoridade para o trânsito. Então, se ele está dizendo aí, pare, tem que parar. Não se perde, fica ligado no espírito, porque são coisas espirituais que a gente está falando. Eu estou te dando o exemplo de um carro. Mas agora eu quero que eu pense sobre a tua vida. Feche seus olhos, por favor, 1 segundo. E pense o aceleramento que você está aí, em alguma área na tua vida, que está na hora de você tomar um posicionamento espiritual e dizer, acabou. Parou. Chega de rodar em círculos. Aleluia. Aleluia. Obrigado, Senhor. Ok? Pode abrir seu olho. Eu sei que Deus já está tratando coisas com você. E agora eu quero a última parte. Vou correr nessa última parte que eu tanto amo. Mas eu sei que Deus já está tratando com você. A chave da ministração é essa. Estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração e as ensinarás a teus filhos. Agora eu ao meu neto, né? Os filhos já ensinei. O que é que Deus começou a falar muito sobre isso, amados? Quando Deus trouxe essa palavra no meu coração, o Senhor disse, filha,
precisa restaurar a autoridade de sacerdote nos lares. De cabeça, de pai e do lar. Essa foi bem específica para homens. E as mulheres não vão ficar atrás, porque nós somos auxiliadoras idôneas. E a auxiliadora tem que ajudar. Vamos finalizar com Atos. Algo muito sério que eu quero tratar com você agora, para você ficar um minutinho de reflexão. Atos 19, 11 e 20. Do 11 ao 20. Pode pôr aí, por favor? Eu queria que vocês acompanhassem. Paulo vem de uma jornada, queridos, de muitas viagens missionárias. Ele começa a falar sobre isso. Quando você começa a estudar todo o capítulo, lá o livro de Atos, ele vem vindo de várias igrejas, inclusive já lidando com situações de algumas igrejas, resolvendo alguns moídos, indo, curando. Aí ele vem de várias viagens missionárias. Aí ele chega nessa daí. Vamos lá. E Deus, pelas mãos de Paulo, fazia o quê? Extraordinários, ok? A ponto de levarem os enfermos lenços e aventais do seu uso pessoal, diante dos quais as enfermidades fugiam das suas vítimas, e os espíritos malignos se retiravam. 13. E alguns judeus, exorcistas, ambulantes, tentaram invocar o nome do Senhor Jesus sobre possessos de espíritos malignos, dizendo: esconjuro-vos por Jesus, a quem Paulo prega. Presta atenção. Os que faziam isto eram 7 filhos de um judeu chamado Serva, sumo sacerdote. Menina, na mesma hora eu disse: está repreendido a pessoa ter 7 filhos e 7 demônios. Sangue de Jesus tem poder. Não escapou nenhum, pastor, desse negócio. Os 7 filhos dessa mulher. Eu disse: menina, tu estava onde na hora de conceber essas crianças? Que reino era esse? Já pensou, Fernanda? 7? Sangue de Jesus, a coisa estava feia aí. Vamos lá. Mas o espírito maligno lhe respondeu. Se liga, igreja. Conheço Jesus e sei quem é Paulo. Mas vós, quem sois? Misericórdia, né? Por isso, amado, que eu falei no início do culto, a sua voz é conhecida. A sua voz é conhecida. Por isso que você está aqui nessa manhã para abrir teus olhos espirituais e dar uma virada de chave na tua vida. Porque tudo começa no espírito. O natural vai refletir, o que já está ajustado por dentro vai sair. Então, a sua vida de santidade, de busca ao Senhor e viver diante de Deus como não há nada que te possa te pegar de surpresa nem fazer vergonha. Para quando você falar, o diabo saber: ei, eu sei quem está falando. Eu conheço Jesus e eu conheço a voz de Paulo, mas eu conheço a voz de Edinalva. Eu conheço a voz de Juninho. Eu conheço a voz de Maria. Eu conheço essa voz.
E nessa voz tem autoridade. Porque a sua vida respalda. Não é mais só falando. Porque eu posso falar e não vai mudar nada. Mas quando eu falo com autoridade, o céu, a terra e o inferno tem que se dobrar. Então, já pensou diante de uma caixa de demônio e dizer para o demônio, sai? Aí ele fala, sai? Sai dele e vou para tu. Como isso é sério? Por causa da vida que está levando. Por causa do jeito que está vivendo. Aí ele diz, eu dei autoridade. Amados, as áreas da nossa vida, tem coisas que ninguém sabe, mas você e Deus sabe. E você precisa chegar com esse coração na condição de filho e entender que você precisa fazer as coisas acontecerem para que não seja pego de surpresa. Quando você disser aos espíritos malignos, ele reconhecer, ei, aí tem uma voz de autoridade, eu tenho que obedecer. Eu tenho que obedecer. Mas se você não andar com essa vida, você corre o grande risco de ser envergonhado. Então conheça a autoridade que você tem em Cristo Jesus, para não ser pego de surpresa. Não eram os 7 filhos do demônio, ele está dizendo que eu brinquei, né, com essa expressão, perdão, mas na verdade é que ela tinha 7 filhos, ok? É porque eles também eram usados, mas eles não eram o endemoniado. É bom porque aqui a gente já ajusta tudo na hora, tá vendo? Tem isso aqui não, para não ficar dúvida aqui em ninguém. Eu brinquei, mas vocês entenderam, né? Ficou claro? Beleza, pronto. Então, esse é o cuidado que a gente precisa ter. Ele diz assim, né? Lá em 2 Coríntios 13:10, ele diz a autoridade ela é para edificação e não para destruição. Amém? Então, quando a gente lança essa consciência, fica fácil. É igual quando a gente fala de dízimo e oferta. Quando alguém é curado na alma, no bolso, aliás, quando você está falando de dinheiro, ela não bota cara feia, ela não fica com raiva, ela logo entende. Porque o dinheiro não é o senhor dela. Ela tem autoridade sobre ele. E ele não tem autoridade sobre ela. Aí isso é um sinal. Quando alguém está falando alguma coisa que a gente logo... algo já está sinalizando, está errado. A autoridade aí está invertida. Aí quando você é livre, você não se incomoda. Porque você conhece a luz da Bíblia e aquilo não tem domínio sobre você. Então, a gente precisa andar essa vida em Deus, amados, porque quando você disser para expulsar um demônio, ele não vai olhar para você e dizer, quem é tu? Quem és tu? Aí você, eu sou Edinaldo, filho de Deus, moro em Jundiaí, crente da Igreja Verbo da Vida de Jundiaí. Funciona. Ele vai reconhecer a autoridade, porque o mundo espiritual é real, como eu estou vendo você e você está me vendo. É você não viver uma vida, amados, em mentira. Uma vida em conversa. Uma vida com oba-oba, achando que tudo vai ser de boa. A Bíblia diz assim, use a sua autoridade como homem, como sacerdote, como pai, como líder espiritual. Deixa eu dar outro sinalzinho para você que às vezes é assustador no meio cristão. Mentira. Gente, eu não entendo. Não, mas é uma brincadeira. Mas é mentira. A Bíblia diz que Satanás é o pai da mentira. Mas quem é o seu pai? É Deus? É Jesus? Glória a Deus, o meu também. Então eu não tenho negócio com a mentira. E isso me incomoda muito, gente. Porque às vezes você fala com pessoas que elas contam piadas, que elas brincam contando mentirinha. Ah, não, mas é brincadeira. Mas brincadeira de mentira.
aquilo vai se tornando tão real no dia a dia que ela pensa que é normal. Mas não é normal, porque o mundo espiritual está pegando. Ó, pá, pá, pá. Aí quando chega na hora que você precisa da verdade, cadê ela? Se eu for conviver com alguém que ela o tempo todo está brincando ou mentindo, eu nunca vou saber quando ela está dizendo a verdade. De repente, ela pode contar uma verdade tão grande e eu não vou estar nem aí. Porque ela fica o tempo todo brincando, mentindo. Não, mas era verdade. E eu vou saber se você só vive mentindo. Qual é a credibilidade, a autoridade que você tem no mundo espiritual? Então, pelo amor de Deus, em nome de Jesus, eu espero... Eu não vou dizer isso não, porque se Deus mandou, Ele sabe, Ele conhece vocês melhor do que eu. Se Deus está falando isso, é porque você precisa ajustar isso aqui na tua vida nessa manhã. Porque a sua autoridade precisa ser restaurada, amados. Precisa. Para os últimos dias, a vinda do Cordeiro está muito perto. É muita coisa acontecendo. E a gente precisa estar ligado com isso. Então, ensina aos teus filhos. É a mesma coisa. É a mesma coisa quando você ensina para o teu filho. Se alguém ligar, não pode mentir. Aí alguém ligou, diga que eu não estou. A criança vai dizer, meu pai disse que não está. Aí você vai ficar com a cara onde? Vai matar o menino? Vai brigar com a criança? Não. Ele foi sincero. Ele está, mas ele mandou dizer que não está. Olha que vergonha, gente. Eu imagino que cena hilária. Misericórdia. Mas você está dizendo para ele, não minta. Aí, mas que contradição é essa? Meu pai está dizendo para eu não mentir, mas alguém ligou e ele disse que eu não estou. Então são pequenas coisas, amados, que a gente precisa estar alinhado. Porque como nós cantamos no refrão da música, e como Deus foi tão claro quando Ele falou comigo nesses dias, que vai haver uma restauração de autoridade sobre essa igreja nessa manhã, assim vai acontecer. Haverá mudança de círculos. Haverá respostas de processos urgentes. Haverá restituição de dinheiro rápido. Se você alinhar o seu coração, receber a palavra com mansidão e entender que Ele já te deu isso, tem que acontecer. Possa ser que não seja exatamente manifesto aqui e agora, fisicamente, mas espiritualmente precisa. Precisa começar. Então, mas aí quando você começa a entender, Ele já me deu toda a autoridade. Então, eu preciso usar essa autoridade. Ela precisa começar a acontecer na minha vida. Do jeito que aconteceu no carro, que menos de eu chegar no outro semáforo, eu estava outra pessoa, a verdadeira pessoa, ela tem que ser assim no nosso dia a dia. É você não se acomodar. Amado, em nome de Jesus, não pense que as coisas é normal. Não pense. Eu estava conversando essa semana com duas amigas minhas, que eu amo demais, duas ovelhas minhas de coração. Todas são, mas é porque essa tem mais tempo para conversar. E eu compartilhava coisas. Por que tende a achar que é normal? Aquilo que Deus não constituiu como normal. Então, se o mundo está querendo trazer algo para você que não foi Deus que constituiu, não aceite. Não aceite. Ah, mas é normal, todo mundo faz isso. Está na Bíblia? Não. Então não é normal, é pecado. Está errado. Tem casos, né, que é pecado. Tem coisa que é só coisa errada. Não, mas não tem nada não. É porque se não fizer assim, não funciona assim. Está na Bíblia? Não. Então é melhor não fazer. Porque a consequência é pior.
Então, quando você alinha seu coração, quando você alinha sua vida, quando você ensina seus filhos o certo, quando você conversa com sua esposa como deve conversar, amado, nem sempre ela vai concordar, e sinto muito por ela. Amo vocês, mulheres, é o nosso dia. Mas peraí, vamos saber qual é o nosso lugar. Quando a gente entende onde é o nosso papel e o nosso lugar, esse guarda-chuva é de proteção. Essa submissão é de alívio. Agora, se não entender, se torna peso. Aí você inverte o papel. E quando esse papel é invertido, você sai da tua posição e assume uma posição que não é sua. E quando você assume essa posição que não é sua, as coisas deixam de acontecer. Aí está lá o homem. Nada acontece, não ora, não fala, não abre a boca, não tem referência espiritual nenhuma dentro de casa, mas quer ter moral, quer gritar, quer usar de autoridade, onde não existe, só na cabeça dele. Você, diga comigo, homem, eu sou o sacerdote do meu lar. O cabeça da minha casa. Alguns não disseram muito não, mas eu creio que vai chegar. O brinco é. Aleluia. Cadê Bia? Bia está aí? Oh, obrigado, Jesus. E eu encerro nessa manhã, orando isso com você. Por favor, fique de pé. Nessa hora, homem, eu vou pedir para você fechar todo mundo, mas serão orações específicas. Para que você ore ao Senhor, para aquela área que você percebe que você está sem força na tua autoridade. Que Deus renove e restaure, e se está tudo bem, você vai pedir para o Senhor te fortalecer na tua autoridade como homem, como sacerdote, como pai e como líder espiritual. Se você tiver com a sua esposa, pode até segurar ela assim, porque a sua oração vai ser diferente da dela. E ela vai concordar com você e você com a dela. Para as mulheres, você vai usar da sua autoridade, trazer de volta o controle das suas emoções. Tomar autoridade sobre a ansiedade, depressão, angústia, crendo que o que Deus conquistou na cruz do Calvário para você é real. E ela vai acontecer. Porque o Senhor já nos deu autoridade. Essa autoridade não está perdida, queridos. Ela pode até estar esquecida, mas ela não está perdida. Oh, Pai, em nome de Jesus. Eu oro nessa hora. Que haja um verdadeiro arrependimento pela negligência do conhecimento da sua autoridade sobre nós. E que quando o coração contrito e arrependido, o Senhor derrame agora uma unção sobre cada homem neste lugar. Como líder espiritual, restaurando a sua posição.
Jesus me eu tenho, concedeu. eu tenho, eu tenho. Ei, Abrir os milagres vão surgir. Eu tenho autoridade. oh, mudança de círculo, Jesus me concedeu. mudança de estação. Ei, rabaxada, rabacaste, que derebreque, randa, rabaxada, rabacaste, que arabaxou, arabaha. Ei, ele me concedeu. 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 Ei, aleluia, aleluia, aleluia. Oh, e é nessa autoridade agora, Pai. E é nessa consciência, dessa autoridade, que nós damos ordem agora aqui nesse lugar. Nós falamos, a nossa voz é ouvida agora. Dizemos para todo demônio, bate e retirada em nome de Jesus. Todo dinheiro preso, venha. Em nome de Jesus, solta Satanás. Solta aquilo que não te pertence. Eu declaro liberdade plena e absoluta nas finanças dos filhos de Deus. Solta o corpo físico. Solta a mente em nome de Jesus. Todo processo que está preso, seja liberado agora em nome de Jesus. Saindo da gaveta para em cima. Para em cima. Ei, arabaxada, arabacanda, alabaçodorobros. Toda autoridade foi-me concebida no céu, na terra e embaixo da terra. Se tem alguém doente nesse lugar, eu declaro cura se manifestando sobre o seu corpo. Cura se manifestando. Toda doença bate em retirada em nome de Jesus. Eu oro agora, Pai, para que seja levantada a consciência, oh meu Deus do céu, da paternidade espiritual. A consciência que você é um pai, e como pai você não abandona seus filhos. Como pai você provê seus filhos. Como pai você cuida dos seus filhos. A autoridade suprema de nosso Deus, o Pai, sobre cada homem nesse lugar, Pai, a posição de sacerdote, a posição daquele homem que guia a sua família no Senhor, a posição de um pai que ora pelos seus filhos, pelo seu casamento, pela sua esposa, pelo seu chamado, aquele homem que abre a boca dele com poder e com autoridade e as coisas têm que se dobrar. Em nome de Jesus, a consciência da autoridade, Pai, que você constituiu a nós. Mulheres ousadas, mulheres que vão abrir a boca dela, que vão lá no inferno salvar e buscar almas. Mulheres que não vão parar de falar da autoridade até que veja se cumprido tudo que Deus já tem determinado. Em nome de Jesus, eu tomo autoridade sobre qualquer demônio na vida dos filhos deles. Todo filho nesse lugar, guardado pelo sangue de Jesus, não serão influenciados pela mentira de Satanás. Eles terão a influência da palavra através dos seus pais. Gravidez completa, filhos
sequei, arabacaçoco. Riba, bababa, sondoroboca, sequei. Não vai ficar nenhum no caminho. Não vai ficar parado. Ei, vai ser pequeno. Vai ter que crescer. Vai ter que avançar. As empresas produzindo. As empresas crescendo. As empresas sendo as maiores.